Você já parou para pensar por que Deus, com todo o seu amor e misericórdia, permite que algumas pessoas se distanciem da salvação? É um mistério que desafia nossa compreensão e nos leva a refletir profundamente sobre o amor divino e sobre a justiça. Deus quer que todos sejam salvos, mas a verdade é que muitos acabam se afastando. E isso nos leva a uma questão crucial. O que realmente nos impede de encontrar e abraçar essa promessa de vida eterna? Talvez seja algo em nossas escolhas, algo nas nossas próprias atitudes. Vamos juntos entender melhor o que as Escrituras dizem sobre isso. Cada perfil que abordaremos aqui representa um tipo de pessoa que, de algum modo, enfrenta obstáculos no caminho da salvação. Mas esses exemplos não estão apenas nas páginas da Bíblia. Eles também aparecem em histórias e personagens que conhecemos bem. Então, ao longo desse vídeo, vamos usar essas referências da cultura pop para ilustrar os perfis, para que você possa identificar melhor cada situação e, quem sabe, até encontrar algo de você mesmo em cada um deles. Afinal, refletir sobre isso pode ser o primeiro passo para uma mudança profunda na sua própria vida. Algumas pessoas, por exemplo, vivem suas vidas sem acreditar em algo maior. São os incrédulos, aqueles que rejeitam a fé em Jesus e preferem acreditar que o que conhecemos e vemos é tudo o que existe. Isso me lembra muito de Neo em Matrix. Lembra dele? Neo vivia uma vida comum, sem saber que existia uma verdade muito maior por trás de tudo o que ele via. Ele era cético, até que finalmente tomou a pílula vermelha e despertou para a realidade. Muitos de nós também vivemos numa espécie de matrix espiritual, onde a fé parece algo distante ou irreal. Talvez estejamos tão envolvidos em nossas rotinas que nem percebemos a existência de algo mais profundo, algo que está ali, esperando para ser descoberto. A diferença é que, no nosso caso, a pílula que nos desperta é a fé em Jesus Cristo. É ela que nos leva a um entendimento pleno da verdade e do propósito. Outros buscam a salvação em outros caminhos. São aqueles que, como Tony Stark em Homem de Ferro, acreditam que sua inteligência, riqueza ou poder são suficientes para resolver todos os problemas. Tony Stark é um gênio, bilionário, acostumado a controlar tudo com sua tecnologia. Ele acredita que tudo o que precisa está ao seu alcance e, por muito tempo, ele confia apenas em suas próprias habilidades. Mas, ao longo de sua jornada, Tony percebe que há questões na vida que vão além de tecnologia e controle. Ele aprende que, no final, sua força e seus recursos não são suficientes para preencher o vazio que existe dentro dele. E nós? Quantas vezes também buscamos respostas no dinheiro, no status, no controle? Na verdade, nenhum desses caminhos pode nos salvar. Só Cristo pode preencher essa lacuna espiritual que nada neste mundo pode preencher. E o que dizer daqueles que aparentam uma santidade que não vivem de verdade? Jesus condenou fortemente a hipocrisia, e um exemplo clássico disso é o personagem J.R. Ewing, da série Dallas. J.R. era alguém que se apresentava como homem de família, respeitado na sociedade, mas sua vida era marcada pela desonestidade e egoísmo. Ele mantinha uma fachada de moralidade, mas suas ações diziam o contrário. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim? E quantas vezes, sem perceber, também podemos cair na tentação de querer parecer algo que não somos? A Bíblia nos lembra que Deus conhece nosso coração. Ele vê além das aparências. Ele não quer uma fachada, ele quer a verdade. A nossa fé precisa ser genuína, não um show para os outros. Outros ainda começam sua jornada com Deus, mas acabam se afastando, seduzidos pelo mundo. Isso me lembra muito o personagem Anakin Skywalker, de Star Wars. Anakin começa como um herói promissor, dedicado a lutar pelo bem. Mas, ao se deixar dominar pelo medo e pelo desejo de poder, ele acaba se tornando Darth Vader. Ele abandona tudo o que um dia acreditou
tudo o que era verdadeiro para ele, e cede às tentações. E, na vida real, quantos de nós já não sentimos essa mesma tentação? Talvez tenhamos começado nossa caminhada na fé, mas em algum momento, as promessas e tentações do mundo nos desviaram. A verdade é que, assim como Anakin, a nossa jornada de fé exige mais do que apenas começar bem. Ela exige perseverança até o fim. Outro perfil que aparece nas Escrituras são os blasfemos, aqueles que zombam e desprezam o Espírito Santo. Aqui me lembro do Dr. Gregory House, da série House. House é um gênio da medicina, mas tem uma postura cínica em relação à fé. Ele ridiculariza e rejeita qualquer coisa que não possa ser explicada pela sua lógica. Esse tipo de postura, onde o conhecimento humano é exaltado a ponto de ignorar ou desprezar o poder de Deus, é um risco para a nossa fé. O Espírito Santo é quem nos guia e nos transforma. Rejeitá-lo é rejeitar a maior ajuda que poderíamos ter em nossa caminhada espiritual. E quantas vezes, mesmo sem perceber, também agimos de forma cínica, desprezando a ação de Deus em nossas vidas? Pense também naqueles que, depois de partir desta vida, já não podem escolher. Quantas vezes vemos pessoas buscando orações após a morte de um ente querido, esperando que ainda haja algo a ser feito? Mas a Bíblia nos ensina que a decisão de aceitar a Cristo precisa ser feita em vida. Isso me faz lembrar de Mufasa, o sábio pai de Simba, em O Rei Leão. Quando Mufasa morre, ele deixa seu legado e seu espírito ainda aparece para Simba, lembrando-o de quem ele é. Mas nada mais pode ser feito por Mufasa após sua morte. É Simba quem precisa fazer suas escolhas agora. Assim, enquanto temos vida, temos a oportunidade de buscar nossa salvação. Depois, é tarde demais. O que fazemos em vida define nossa eternidade. Por fim, temos o arrebatamento, um evento que será como o momento de despertar de Truman em The Truman Show. Truman vive uma vida controlada, sem saber a verdade sobre o que realmente está acontecendo ao seu redor, até que finalmente ele descobre a verdade e se liberta. O arrebatamento será um momento assim, um momento de grande revelação, onde tudo o que é falso será deixado para trás. E quando esse dia chegar, estaremos prontos para encontrar o Senhor? Ou seremos como Truman, vivendo numa bolha, sem ver a realidade espiritual? Agora que percorremos juntos esses perfis, fica a pergunta: onde você está em sua caminhada? Será que existe algo que precisa ser ajustado na sua vida espiritual? Esse é o momento de refletir. Deus nos chama para estarmos atentos, para estarmos prontos. Não deixe passar essa chance de se aproximar ainda mais dele. Então, recapitulando. Primeiro, vimos os incrédulos, aqueles que, como Neo em Matrix, vivem numa Matrix espiritual, sem acreditar na realidade maior da fé. Em seguida, os que buscam outros caminhos, como Tony Stark de Homem de Ferro, que confiam em seu próprio poder, dinheiro ou inteligência, mas descobrem que nada disso traz verdadeira paz. Terceiro, temos os hipócritas, os que aparentam santidade, mas vivem em contradição, como J.R. Ewing em Dallas. Depois, abordamos os apóstatas, aqueles que começam na fé, mas se desviam, como Anakin Skywalker, que troca a luz pelo lado sombrio. Em quinto, os blasfemos, como Dr. House, que rejeitam o Espírito Santo e zombam da fé. Depois, há aqueles que já faleceram, como Mufasa em O Rei Leão, cujo legado permanece, mas que não pode mais mudar seu destino. E, finalmente, o arrebatamento, como o despertar de Truman em The Truman Show, um momento de grande revelação para o qual todos devemos estar prontos. Esses perfis nos mostram a importância de estarmos atentos, firmes e sinceros em nossa jornada de fé. Que possamos refletir sobre cada um deles e buscar um relacionamento genuíno com Deus enquanto temos essa chance.
Se este vídeo trouxe alguma clareza ou reflexão para você, não deixe de compartilhar essa mensagem. Curta, inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar trazendo conteúdo que fortaleça sua fé. E mais que isso, ao compartilhar, você ajuda a espalhar essa mensagem e tocar mais corações. Que a sua fé se torne luz para aqueles ao seu redor. Lembre-se, Deus nos chama para essa transformação agora. Não deixe para depois. Ele está esperando por você e esse é o seu momento.